Glória a Deus, Pai de Cristo, irmãos. Vamos lá para mais um estudo. Quero abordar um assunto dinâmico, um assunto que é muito debatido, né? Mas eu quero trazer essência, que certamente isso vai edificar as nossas vidas. Isso vai nos fazer entrar com profundidade e entender a atuação do Espírito Santo e o propósito de Deus, né, com essas coisas, né? Peço que os irmãos compartilhem o vídeo, amém? Costumo pedir isso, né? Até para poder ajudar com a divulgação da mensagem. De certa forma, já há algum tempo assim parou, né, o número de inscritos e até de visualizações também do vídeo. Então eu conto, irmãos, né, que os irmãos possam cada um compartilhar no WhatsApp com 5 pessoas pelo menos. Compartilhe com 5 irmãos no WhatsApp, 5 irmãos no WhatsApp e na página do Facebook. Eu creio que assim o irmão e a irmã vai estar ajudando bastante, que diz respeito à divulgação da mensagem, até porque isso vai trazer benefícios espirituais para quem estiver ouvindo, né? Vai ser muito bom. Então, que os irmãos possam estar compartilhando pelo menos com 5 amigos no WhatsApp, até mesmo com pessoas que não são cristãs. Compartilha. Eles vão tomar conhecimento das coisas de Deus, né? Com irmãos também, para serem edificados. Pelo menos com 5 no WhatsApp e no teu Facebook também, caso tiver Facebook, compartilha no Facebook o vídeo também, para que possam cooperar com a divulgação do conteúdo, né, que eu creio que é muito bom. Amém? Hoje em dia muitos perguntam, né? Muitos questionam se os mandamentos de Deus ainda estão em vigor. Alguns dizem que os mandamentos de Deus, os mandamentos antigos, né, do tempo de Moisés, acabaram, cessaram. Outros dizem que não. Enfim, há uma diversidade de pensamentos e de interpretações no que diz respeito a isso. E eu não vou defender um nem outro, eu vou entrar na essência, né? Porque isso traz revelações muito profundas para a nossa vida, né? Então, assim, se o irmão ou a irmã procuram entender como que podem vencer, né, a luta contra o pecado, como que pode se santificar, tá aqui uma mensagem que vai ajudar nesse sentido, entendeu? Mensagem que vai trazer entendimento e vai trazer para você benefícios, né? Vai te orientar, te conduzir para que você possa pelejar, né? Brigar contra o pecado. Então, irmãos, o pecado, né? O pecado, ele habita na nossa carne, certo? O pecado habita na nossa carne. E o pecado, né? Para a gente começar, o pecado, ele é transgressão da lei. O pecado, ele é transgressão da lei. João fala isso na sua carta. Pecado é transgressão da lei. Quando a lei diz, não cobiçarás. Quando eu cobiço, eu estou transgredindo a lei. E isso é pecado. É transgredir a lei, né? Dá-se o nome de pecado. Então, o pecado, que é a transgressão da lei, habita na nossa carne. Ele está em nossa carne. Na verdade, quando Deus deu os mandamentos a Moisés, esses mandamentos, na verdade, foram para mostrar para o homem que o homem ele foi vendido, né? Pelo pecado, né? Que o homem é escravo do pecado. Porque essas leis, na verdade, vieram para poder mostrar ao homem que o homem ele é pecador, né? Isso, na verdade, é muito simples de entender, né? Então, hoje, né, essas leis, esses mandamentos ainda estão em vigor, né? Então, em primeira instância, a gente tem que entender que o pecado ele está na carne do homem. Eu vou abrir aqui um texto. Mas o pecado ele está no homem, na carne do homem, né?
Em Romanos, capítulo 8, o que está escrito aqui, Romanos 8, verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então Paulo está falando aqui que a carne é inimiga de Deus, né? E que a carne não está sujeita à lei de Deus, nem pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, verso 8. Ou seja, você vê que a carne é inimiga de Deus e que a carne não se sujeita à lei de Deus. A carne não se sujeita à lei de Deus. Ou seja, o pecado ele está na carne. A inclinação ao pecado está na nossa carne. Jesus Cristo, quando ele veio aqui, né, viveu aqui na terra, no nosso meio, Jesus Cristo ele habitou nesse corpo. E na carne de Jesus estava o pecado. Sendo que Jesus ele não se submeteu à sua carne. Ele não se sujeitou à sua carne. Ele não se inclinou à sua carne, né? A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Ou seja, quando vinha a vontade, quando vinham os desejos, as paixões da carne, Cristo ele não se submetia a esses desejos. Antes ele subjugava, né, essas vontades, esses desejos, à vontade do Espírito, né? Então Cristo ele venceu as tentações, né? Então na carne do homem habita o pecado, certo? A inclinação da carne está, a inclinação do pecado está na carne, nossa carne. Mas olha aqui, eu vou abrir outro texto aqui. Na verdade esse assunto eu já até falei no estudo que eu já fiz, só que eu estou falando de outra forma e também estou resumindo, né? E vamos trazer mais detalhes aqui nesse estudo. Mas eu vou abrir aqui em Jeremias 31, 33. Olha o que está escrito aqui. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias do Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Porei a minha lei no seu interior e as escrevereis no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele iria pegar a sua lei e pôr no nosso interior. E em outras traduções está escrito no nosso entendimento, nossa mente. Então ele ia colocar a lei dele na nossa mente e ia escrever essas leis em nosso coração. Então, aqui, nessa nova aliança aqui que ele ia fazer, né? Se você ler o contexto, está falando de nova aliança. Essa nova aliança, Deus iria não fazer mais como fez lá no Monte Sinai. Está no verso 31, isso daí. Se você ler o 31, vai dizer que ele não ia mais fazer uma aliança como fez no Monte Sinai. Né? Que essas leis, esses mandamentos acabaram indo para tábuas de pedra. Né? Então, ele diz que uma nova aliança que ele fizesse, ele iria escrever essas leis que estavam em tábuas de pedras no coração do homem. Então isso a gente entende que o Espírito Santo ele vai escrever, né? O Espírito Santo ele vai escrever as leis de Deus no nosso coração. Você pode inclusive ler Hebreus capítulo 10, que Hebreus capítulo 10 vai apontar para esse versículo aqui de Jeremias 31, né? O autor de Hebreus ele diz, olha, lembrar do que está escrito, né? Uma nova aliança falei com a casa de Israel naqueles dias, né? Escreverei no seu coração a minha lei e na sua mente as imprimirei. Então, Hebreus capítulo 10 está escrito lá. E no contexto está falando do Espírito Santo, do sangue de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, né? Ele vai trabalhar com isso, para escrever os mandamentos que outrora estavam em tábuas de lei, em pedras, tábuas de pedras, no nosso coração. Então os mandamentos de Deus seriam escritos aonde? Nos nossos corações. Isso é uma vontade de Deus, né? Quem acompanhou aqueles estudos que eu fiz no outro vídeo, né? Ouviu ali que eu dei detalhes sobre isso no outro vídeo. Então, na nova aliança, o Espírito Santo vai escrever os mandamentos no nosso coração, né? Eu vou abrir também mais um versículo aqui do apóstolo Paulo, que vai falar sobre
esse assunto também, né? 2 Coríntios, capítulo 2, olha só, né? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 3, olha só o que diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então você vê aqui, né, o apóstolo Paulo dizendo, aprofundando o assunto, falando que nessa nova aliança não seria mais escrita com tinta e nem com tábua de pedra, mas seria escrita pelo Espírito de Deus em tábua de carne do nosso coração. Você vai ver também, inclusive, o profeta Ezequiel falando disso, né? Que Deus ia tirar o coração de pedra, apontando para as tábuas de pedra, ia colocar um coração de carne, né? Coração de carne, que esse coração de carne sim poderia receber o Espírito, né? Então, você vê aqui, né? Eu vou até abrir esse texto aqui, que tem um versículo aqui que fala com profundidade nesse texto aqui mesmo. Mas você vê que o Espírito Santo, ele aqui está escrevendo em nossos corações a lei de Deus. Que o apóstolo Paulo aqui vai falar, né? Que o apóstolo Paulo vai falar aqui que esse ministério, né, das leis escritas em tábuas de pedra, é o ministério da morte. É o ministério da morte. Por quê? Porque esses mandamentos que veio para a vida, quem conhece Romanos capítulo 7, vai se lembrar que o mandamento que me veio para a vida acabou sendo para a morte, né? Porque o mandamento que disse não cobiçarás despertou em mim, né, a vontade de cobiçar. O apóstolo Paulo falou isso, né, em Romanos capítulo 7. Ou seja, era um mandamento que foi para a vida, mas acabou matando ele. Por quê? Porque o pecado estava na sua carne. Então aqui, 2 Coríntios capítulo 3, né, eu li verso 3. Aí vamos ler aqui o verso 6, aqui, ó. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra de pedra, né, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí vai dizer aqui, ó, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Paulo está falando do ministério da letra, da morte, que era os mandamentos, né, nas pedras, e o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é o quê? É o Espírito Santo escrevendo os mandamentos nos nossos corações. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ele escreveu os mandamentos no coração do homem. Então, não é que o Espírito Santo vai escrever os 10 mandamentos no nosso coração. Ele vai chegar assim, vai escrever no nosso coração assim: não adulterarás, não matarás, não roubarás. Não, o Espírito Santo não vai fazer isso, não vai escrever no nosso coração dessa forma os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não. Pelo contrário, ele vai nos dar um entendimento desses mandamentos. Porque quando o mandamento, quando a lei diz não matarás, na verdade, a lei está reprovando. A lei está reprovando o quê? O adultério. Não adulterarás. A lei está reprovando o quê? O adultério. Quando a lei diz não matarás, a lei está reprovando o quê? O homicídio. Quando a lei diz não darás falso testemunho, a lei está reprovando o quê? A lei está reprovando a mentira. Falso testemunho é mentira. Quando diz não cobiçarás, a lei está reprovando o quê? A cobiça. Quando diz não farás outros deuses, não se inclinarás diante dele, não está assim na lei? A lei está reprovando o quê? A idolatria. Então o Espírito Santo leva no foco. Ele não vai escrever não adulterarás.
ele vai tirar o adultério. Ele não vai escrever não roubarás, ele vai tirar o roubo. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai tratar diretamente com a transgressão. Porque o pecado é o quê? O pecado é a transgressão. E o pecado habita na nossa carne. O pecado está na nossa carne. Então o Espírito Santo, ele vai tirar e tratar com o pecado. E quando o Espírito Santo tira o pecado, né? O que eu acabei de falar, não sei se você percebeu, mas são as obras da carne. Adultério, obra da carne. Idolatria, obra da carne. Homicídio, obra da carne. Essas coisas são o quê? Essas coisas são transgressão da lei. Essas obras da carne, que estão em Gálatas capítulo 15, verso 19, se eu não me engano, essas obras da carne que são manifestas são a transgressão da lei. Então o Espírito Santo, ele vai o quê? Vai tratar com essas coisas. E uma vez o Espírito Santo tirando essas coisas, você está cumprindo os mandamentos. Já percebeu isso? Porque a vontade de Deus sempre foi e ainda é que nós guardemos os seus mandamentos. Você vai ver lá em Apocalipse, se não me engano, no capítulo 20, fala sobre aqueles que vão ser salvos e os que guardaram os seus mandamentos. Né? João, inclusive na sua carta, fala que nós temos de guardar os mandamentos do Senhor, os mandamentos antigos. Ou seja, a vontade de Deus ela ainda é que nós venhamos a guardar os mandamentos que Ele deu. Mas só que como a gente não tem como guardar essas leis, né, que ficam diante de nós, que a gente tem que seguir essas leis, não adulterarás, não matarás, não furtarás, o Espírito Santo ele criou uma forma mais profunda e mais intensa. Ele veio revelar o que realmente é o pecado, através da lei, que quando a gente vê o que está escrito, não cobiçarás, a gente percebe que o pecado é a cobiça. Então o Espírito Santo, ele tira a obra da carne, ele tira a transgressão da lei. E quando ele arranca, sabe, essas coisas, isso através da vida de Cristo em nós, quando ele arranca essas coisas, automaticamente nós estamos cumprindo os mandamentos. Cumprindo os mandamentos. Então, por exemplo, Jesus Cristo, eu não estou me recordando em que parte está, qual capítulo que está, mas Jesus Cristo disse que do coração do homem é que procede o adultério, a impureza, o homicídio, a mentira, a maledicência, é do coração do homem, né? É o texto que ele está falando sobre lavar as mãos, ele fala sobre o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque é do coração que procede o adultério, a impureza, a mentira, o homicídio, o furto, a maldade, a vingança, é do coração do homem. Ou seja, o pecado habita na nossa carne. E o Espírito Santo, ele vem no nosso coração para quê? Para remover as obras da carne, para remover a transgressão da lei. E quando ele remove a transgressão da lei, automaticamente você está o quê? Você está cumprindo os mandamentos de Deus. Por exemplo, hoje em dia muita gente fala assim, nós temos que guardar o sábado, né? E tem crescido muito hoje em dia isso, né? E não é só os adventistas não, muitos irmãos mesmo, né? Estão indo para o judaísmo e eles começam a debater, né, com cristãos a questão do sábado, que tem que guardar o sábado porque tem que guardar os mandamentos de Deus. Só que quando o mandamento diz para nós guardarmos o sétimo dia, na verdade também o mandamento ele está reprovando alguma obra. E a obra que o mandamento está reprovando é de nós não vivermos por nossos próprios interesses. Por isso que tinha que guardar um dia. Guarde o sétimo dia, porque 6 dias você vai trabalhar e o sétimo dia você descansa das tuas obras. Para que você não viva só para si mesmo. Para que você não viva em função de você mesmo. Então o mandamento está reprovando isso, você viver para si mesmo. Então o mandamento dizia, guarde o sétimo dia. Mas agora Cristo, né, trazendo na verdade o entendimento da lei, Cristo ele diz, olha, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas você vai acrescentar. Ou seja, no contexto ali, né, de Mateus capítulo 6, você vai ver que Jesus disse, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos quanto o que vai comer, beber, vestir e tudo mais. Mas busque o reino de Deus em primeiro lugar.
Então, na verdade, ali, por mais que não tenha escrito a palavra sábado, o Senhor está querendo falar sobre esse assunto. Porque no mandamento diz, guarde o 7º dia. Sim, guarde o sábado, está escrito. Mas só que na verdade, quando o mandamento diz isso, ele está falando acerca desse assunto. Para você não viver em função de si mesmo. Não viver buscando seus próprios interesses. Isso diz também lá em Isaías capítulo 58, se eu não me engano. Fala para não andar nos nossos próprios caminhos no dia de sábado, para nós não buscarmos os nossos próprios interesses no dia de sábado, enfim. Então, na verdade, a realidade desse mandamento aponta para isso, para nós buscarmos ao Senhor, não ficarmos presos com as nossas próprias vidas. Como também, tem mais um texto também, Mateus capítulo 11, que não está escrito sábado, que muitos poucos vão perceber que ali o Senhor está tratando do sábado, mas diz, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, darei descanso para as vossas almas, né? Então você vê ali, o Senhor está falando do sábado, porque o Senhor está falando de descanso. É como se o homem estivesse trabalhando 6 dias, estivesse cansado, afadigado, com a alma cansada, e estivesse falando assim, olha, vem cá, eu tenho descanso para vocês. Repouse no meu descanso, repouse em mim. E Jesus é o próprio Senhor do sábado, né? Então, assim, os 10 mandamentos, eles vão ser tratados diretamente pelo Espírito Santo nos nossos corações, para que a gente não fique na transgressão. Porque a transgressão, o homem transgressor, né? O homem inclinado a transgredir o mandamento de Deus, foi crucificado com Cristo. E agora o trabalho do Espírito Santo é de nos purificar, é de tirar toda a transgressão, o pecado da nossa carne. Ele vai subjugar, ele vai mortificar o pecado que habita na nossa carne. Por isso que Paulo falou que aqueles que estão crucificados com Cristo crucificaram as suas paixões da sua carne, né? Foi crucificado as paixões, os desejos. Então quer dizer que o pecado está morto. Se você, por exemplo, tocar no morto, fazer cosquinha no morto, no defunto, ele vai reagir? Ele não vai reagir. Por quê? Porque ele está morto. Mas se você fizer cosquinha na pessoa que está viva, ela vai reagir. Ou bater na pessoa que está viva, ela vai reagir. Mas no morto não. Ou seja, o pecado está morto. Então o pecado ele não deve reagir em nossas vidas, né? Por isso que ele é mortificado, por isso que ele é subjugado. O pecado que é a transgressão do mandamento. Então o pecado ele habita em nossa carne. E o Espírito Santo ele vai trabalhar para quê? Para remover. Para subjugar o pecado, né? Então quando a gente anda no Espírito, automaticamente nós estamos guardando os mandamentos de Deus. Quando nós lutamos contra a carne, vamos dizer assim, quando lutamos contra a carne, automaticamente estamos guardando os mandamentos de Deus. Quando lutamos contra a nossa carne, quer lutar contra a idolatria, quer lutar contra o homicídio, quer lutar contra a vingança, quer lutar contra as obras da carne. Quando a gente luta contra isso, automaticamente nós estamos guardando os mandamentos de Deus, né? Então, como é profundo, né, esse assunto, né? Então, sim, hoje nós temos que guardar os mandamentos de Deus, né? Se você ouviu alguém dizendo que não, o mandamento passou, o mandamento não existe mais, não. Existe sim. Os mandamentos são eternos. Eles existem sim. Só que de uma forma muito diferente. Deus ele elaborou, né, um planejamento assim muito eficaz, muito poderoso, né, para nós. Jesus Cristo ele cumpriu toda a lei. Jesus Cristo foi perfeito, né? Perfeito. Ele cumpriu toda a lei à risca. Até no outro vídeo eu falei que quando Jesus Cristo morreu na cruz, os nossos pecados foram imputados no corpo dele, e por isso ele sofreu tudo aquilo dali na cruz, né? Ele teve que beber o cálice da ira de Deus na cruz. Por quê? Por causa dos nossos pecados, que foram imputados sobre ele. E a vida que ele viveu justa, perfeita, irrepreensível diante de Deus, né, foi imputada em nós. E nós nos tornamos justos, né? Quando isso acontece, o Espírito Santo é enviado para poder trazer isso em nossos corações também, para mortificar o pecado, para combater o pecado. Por isso que Paulo diz que
O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, querendo opor, né, a obra um do outro. Então o Espírito Santo ele vai lutar contra o pecado em nós, vai lutar contra a carne, onde está o pecado, para mortificar o pecado, né? Então é bom que a gente entenda isso, né? É bom que a gente entenda isso porque a gente possa ter mais consistência na luta contra o pecado, né? Então você sabe que agora você tem que guardar os mandamentos do Senhor. E como que tu vai guardar? Pelo Espírito. Pelo Espírito, né? O sábado vai estar no teu coração. Não para você guardar um dia de hoje, né? Hoje é sábado. Mas para você descansar. Porque o sábado é descanso. Você descansar em Cristo. Você descansar no Senhor, né? Enfim. Então, o Espírito Santo, ele escreve os mandamentos. Ele cumpre os mandamentos em nós, no nosso coração. E claro, isso requer uma atitude nossa. Requer que nós venhamos a nos inclinar ao Espírito, que nós venhamos a resistir à carne. E o Espírito Santo nos dá força, nos dá graça para isso. Entendeu, amados? Então isso aqui fica como uma primeira parte, na verdade. Eu vou falar esses próximos dias um pouco sobre isso, né? Sobre as duas alianças, a transição das duas alianças, né? Vai estar junto desse assunto também. E isso é poderoso para nós, né? Para que a gente possa entender a luta que nós temos que realmente ter, né? Nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. E só vão ser salvos os que guardarem os mandamentos. Quem não guardar os mandamentos, irmãos, não serão salvos. Se eu não guardar os mandamentos, eu não serei salvo. Eu não entrarei no reino de Deus, de forma alguma. Jesus Cristo não disse no Sermão do Monte: quem não exceder em muito a justiça dos fariseus e saduceus, não entrará no reino de Deus. Ele diz isso daí, não diz? Ele fala no Sermão da Montanha sobre os mandamentos e a importância de os cumprir. E como que a gente vai cumprir os mandamentos de Deus? Pelo Espírito. O Espírito mortificando a carne, mortificando o pecado na nossa carne. O Espírito arrancando as obras da carne. E assim, automaticamente, a gente guardando os mandamentos. Por isso que Paulo fala nas suas cartas o tempo todo, né? Ele diz que nós seremos apresentados naquele dia diante de Deus como santos e irrepreensível. Irrepreensível é o quê? Não tendo que se repreender, no que ser repreendido. Ou seja, nós seremos irrepreensíveis naquele dia diante do Senhor. Como? É que os mandamentos não nos condenam. Que não temos condenação. Por quê? Porque nós cumprimos os mandamentos, cumprimos a lei através do Espírito. Por isso que nós seremos santos e irrepreensíveis naquele dia. Entende? Então é o trabalho do Espírito Santo. Então esses textos que eu tive que ler rápido para não estender, né? Já são 28 minutos aqui. Eu queria gravar em 20, mas acaba que estende muito, né? Mas leia depois esses textos que eu mandei, amém? Aí vocês vão poder entender mais ainda, né? Vai ficar mais ampliado esse assunto no entendimento de vocês. Tem muitos outros textos mesmo, só que se eu abrir vai estender muito, né? O vídeo. Mas eu deixo aqui, né, esse resumo, né? Deixo aqui, se os irmãos também quiserem comentar, né? Não é de costume aqui no canal isso, né? Quem quiser comentar embaixo nos vídeos aí no YouTube, comenta, né? Que a gente vai estar compartilhando mais versículos aí e tudo mais, enfim, né? Que Deus ele possa estar abençoando a gente com essa mensagem, com essa palavra, amém? Mas, sabendo disso, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor, pelo Espírito Santo, né? Então que a gente venha buscar mais entendimento acerca disso e eu creio que assim a gente vai ser bem sucedido em nossa caminhada, amém, irmãos? Deus abençoe, shalom, paz de Deus.